Começar hoje com uma história do Zohar. Quem quer estudar o Zohar? A gente vai começar aqui hoje. Uma história. O Zohar conta pra gente a seguinte história. Rabi Chia e Rabi Abba, dois sábios, que eles aparecem muito no Zohar, eles estavam num pequeno hotel, uma viagem. E no meio da noite, Hatzot, como David Amelech, se levantaram para estudar a Torá. A filha do dono da casa se levantou, e como tinha dois sábios na casa dela, ela foi lá e acendeu uma vela, gentilmente. E eles agradeceram e falaram, olha, a Torá é luz, você trouxe luz para a gente, muito obrigado. E quando ela estava escutando eles estudarem, ela começou a chorar. A filha do dono da casa. E aí perguntaram, vocês Geshen, na época já falava Yiddish, o que aconteceu? E aí ela, enquanto isso, o pai dela chegou também, e eles começaram a se lamentar. Eles falaram o seguinte, olha, eu me casei faz 2 meses, sem Zohar, e esse jovem, depois que eu me casei com ele, descobri que ele é no total ignorante da Torá. Sequer fazer o Birkat Hamazon, as coisas mais básicas, ele não sabe. E por que você escolheu ele? Agora que você descobriu? Não levantou a ficha antes? Falaram, não. Quando a gente estava, uma vez, numa sinagoga, a gente viu esse rapaz, e ele estava, a linguagem aqui, não sei se é literal ou não, mas ele pulou do telhado, na hora que ele ouviu que as pessoas estavam respondendo Amém Neshmerabá. A gente está falando aqui o shiur sobre Kadish, já é o terceiro. Ele ouviu que estavam falando Kadish, ele pulou do telhado, ou seja, ele chegou com uma força, com uma pressa para poder escutar aquele Neshmerabá. E assim eles falaram, bom, se esse homem está tão cuidadoso com o Neshmerabá, deve ser uma pessoa boa, não precisa nem levantar a ficha dele. E fizemos lá o shidur, como que era na época, tic-tac, e já marcaram. E depois que a gente se casou, a filha se lamentando, a gente pensou que ele ia estudar a Torá, e a pessoa realmente um ignorante total. Enquanto isso, aquele lá, o jovem rapaz, não sei se estava escutando ou não, mas ele se levantou. Estamos falando aqui no meio da noite, a esposa está de pé, o sogro está de pé, visitas, batendo papo, e ele aparece lá. E aí, eles comentaram com ele, percebeu a situação, ele falou, olha, eu gostaria de pedir permissão para vocês para eu proferir algumas palavras de Torá. Opa, tá bom? E de repente ele começou a falar umas coisas que só os mestres lá da Kabbalah conseguiram entender, admirar o que ele estava falando. E aí ele conta, ele fala, olha, eu sou filho do Rabi Safra. Rabi Safra, não é o Safra que vocês conhecem, né? Rabi Safra, ele era um grande mestre. E eu vim de Bavel, vim da Babilônia. E até hoje eu não falei nenhum de Torá. Me fiz de ignorante, porque quando eu cheguei aqui em Israel, vi que tinha tantos sábios, e eu fiz uma promessa que por 2 meses eu não ia falar nada de Torá. Em respeito aos sábios que estão aqui. Hoje, agora à noite, terminou a minha promessa. Então aqui está o meu Divrei Torá. Ufa. Então, acalmou. Deu certo. É? E aí, então, esses 2 sábios continuaram a sua viagem. E aí eles chegam para um outro sábio e comentam um episódio para o Rabi Shimon. E o Rabi Shimon, elaborou nas palavras que aquele jovem noivo tinha falado e mostrou como realmente as palavras dele eram super profundas. E, Baruch Hashem, o casamento perdurou. E aqui vem um comentário que é importante para a gente, que o autor do Shulchan Aruch, o Beit Yosef, ele traz o comentário que toda essa grandeza dele justamente se expressou, e talvez até um mérito por ele ter respondido Amém Neish Merabá com tanta kavaná. Ele ter pulado do telhado não é uma receita para você fazer em casa, pular do telhado, nem pular da janela, mas você se apressar para chegar a tempo na sinagoga e poder responder Amém Neish Merabá. Para concluir, só com uma passagem, amém. Uma vez alguém perguntou o que é um Id? O que é um judeu? Não estou perguntando como alguém precisa, que a mãe dele precisa ser judia. Aonde você vê, você olha para alguém e fala, aqui está um Id. Então você fala, bom, se o cara fala Yiddish,
caras conhecem piada, cada um com algum, se ele come gefilte fish, cada um de acordo. Mas eu vi mil opiniões, tem várias características. Mas uma que a gente vê realmente aqui do chá é quando você vê alguém na rua correndo para poder chegar na hora para responder o Kadish. Ele está correndo na rua para poder chegar no início de Minchá. Essa correria aqui, você poderia dizer, bom, que diferença faz? Eu rezo 3 vezes por dia. Deus precisa de mim. Mas aquela correria, aquele pequeno estresse que ele fala, eu vou correr para poder fazer o Kadish, para poder ouvir o Kadish, aí que você vê aquela energia do Yehudi brilhando. Então vamos aqui retomar o nosso tema, e hoje Bezrat Hashem vai ser o último shiur a respeito do Kadish. O Kadish, ele deve ser feito unicamente quando você tem minyan. E aqui está um esclarecimento importante, que às vezes as pessoas vão no cemitério, eles querem fazer algum tipo de reza, eles falam, bom, não estou em 10, mas deixa eu fazer o Kadish, minha mãe merece, meu pai merece. E erroneamente eles falam o Kadish. O Kadish você tem, como a gente falou, primeiro, que o próprio Kadish não tem uma ligação direta com o falecido. Segundo, que isso na verdade não é um respeito, sim ao contrário. Porque Kadish, ele é feito quando você tem um makom, um lugar, um momento propício para Kiddushá. Então, valar o Kadish é como se fosse um canhão. Para você ter um canhão, você tem que estar no local adequado para isso. Se você solta um canhão de um local fechado, você vai estourar, você não vai ajudar, pelo contrário. Então, o Kadish é um canhão. Para isso, você tem que ter 10 pessoas. Já ouvi até comentários, pessoas que contam as árvores. Oxia, Eta, Mecha. Métodos modernos, né? Os que falam que quem está enterrado também serve. Quem está enterrado também serve. O cara, não, a Yorona Kodesh está trazendo nada raiva, mas é outra história. O cara que tá morto lá também paga das contas, não sei, só se deixou a herança, né? De repente. Mas o Rabino Malofé já explicou que é só trazer metade de Argentina. Vale o dobro? Tá vendo? Cada um com sua versão. Existe uma única situação quando você tem 9 pessoas na sinagoga e uma criança perto da idade de Bar Mitzvah, vai segurar um Humash, e aí seria considerado, e alguém precisa fazer Kadish, você considera ela como o 10º. Isso é usado em última instância e não é aconselhável. Justamente por isso que as pessoas depois, tinha 9 e fizemos. Tinha 8, 7, qual o problema? 5. Com as árvores, os mortos, já está tudo certo. Não é esse o pensamento. Kadish, então, primeiro esclarecimento, mas a segunda coisa que eu quero dizer é, os trechos da reza, que eles são exclusivos para o momento que eu tenho minyan, significa que são trechos mais importantes. Então, o que tem o Kadish de tão importante? Então, o Kadish, a gente explicou, ao longo dos primeiros 2 shiurim, que ele é um louvor exclusivo a Deus, mas para isso você precisa de quê? Quais são as condições? Um minyan. E o que tem um minyan? O que tem um minyan de especial que permite você falar o Kadish? Não só o Kadish, mas a leitura da Torá, os trechos da parte da reza que se chamam Davar, Divrei Kedushá, que é, por exemplo, Nagdishah, Kadosh, 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 repetição da Midah, esses trechos mais sagrados. O que tem o minyan? O que faz o minyan? O que muda ter 10 ou 9 homens? O que muda? Por que 10? Ótimo, mas por que 10? Por que não 9? Por que não 9? Lá ele mencionou 10, tá? Mas lá não é a origem. Ok, boa. Os espiões, tá ligado? Tá ligado, muito bom. Ele é espião do Mossad. Ad matai laedara azot. Então, quando os espiões, os 12 espiões voltaram de Israel, que é o texto anterior ao texto que a gente falou semana passada, quando Moshe Rabbeinu vai apelar e pedir para Deus, e ele fala, Deus, por favor, engrandeça seu nome, aí já é a reza de Moshe tentando recuperar o erro deles. Mas logo que eles chegam, Moshe Rabbeinu estava prestes a entrar em Israel com o povo. Ele manda 12 espiões. 10 voltam falando mal da terra de Israel. A gente são muito fortes, são gigantes, as frutas são esquisitas, são mais fortes que o próprio Deus, eles falaram. E 2 deles falaram bem da terra de Israel. E um dos comentários que aparece na Torá, ele fala, Ad matai laedahara azot. Até quando essa congregação malvada? Até quando que eu vou ter que aguentar? Até quando vocês vão continuar com esse comportamento? Essa congregação malvada. Congregação, quantas pessoas tinham lá? 10. Agora você pergunta, se eu quero compor um minyan, não tinha lugar melhor na Torá
para a gente aprender do que os 10 espiões malvados? Poderia pegar de um minyan, de outra. A Torá poderia achar essa dica em qualquer outro lugar. E aqui a gente vê a grandeza da presença física de 10 Yehudim reunidos no mesmo local, mesmo Rechaim, mesmo os perversos. A Torá está te dizendo que existe uma presença divina muito maior quando você tem 10 Yehudim reunidos. Independente de quem eles são. 9 tzadikim não fazem um minyan. 10, esperamos que não sejam, mas 10 descritos como os Rechaim, eles compõem um minyan. Então, aqui, na verdade, é um tipo de momento, de espaço espiritual que ele está acima daquela expectativa de Deus. Olha, você faz, não faz, merece, não merece. A sua mera presença como um Yehudi, como a gente falou na outra aula, um Yehudi, quando ele está aqui vivo, querendo ou não, assumindo ou não, ele está representando a Kadosh Baruch Hu, louvando, ele está santificando o nome de Deus com a sua mera existência. Então, 10 Yehudim reunidos, independente do que eles fizeram até o momento, eles compõem o minyan. E essas são as condições que você precisa para poder fazer o Kadish, ler a Torá, Nagishar, e assim por diante. Então, a gente entender que isso condiz com a ideia do Kadish. A gente falou que a ideia do Kadish é santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus não importa qual foi o seu passado. Você existindo, você estando aqui como Yehudi, você está santificando o nome de Deus. 10 juntos compõem a presença espiritual necessária para que a gente possa falar o Kadish. E por que não? Por que não 12? Porque 2, no contexto da 2 falaram bem. Ele criticou a congregação de perversos. Quantos eram perversos daqueles 12? Só 10. Então, aquela congregação, até quando essa congregação perversa? Quantos compunham? Sim, mas aí... Porque... entendi. Tá. Então, a alusão da Torá vem dar para a gente que 10, mesmo perverso. A pergunta é por que 10? Certo? Então, aqui a gente pode entrar num sentido mais espiritual, cabalístico, mas desde a criação do mundo, a gente vê o número 10 como algo super importante. Por exemplo, 10 são as 10 falas na qual Deus criou o mundo. Se você vê nos primeiros 70 versículos da Torá, aonde Deus ele cria o mundo, tem 10 vezes Vayomer Elohim, e disse Deus. Na verdade, são 9, mas Bereshit conta também. São 10 falas. Essas 10 falas também correspondem aos 10 mandamentos. Deus, quando criou o mundo, ele falou, essas 10 falas estão pendentes, até o momento da outorga da Torá. Se a Torá for aceita no mundo, ela for cumprida, então valeu a pena a criação. Se não for aceita, a gente volta para trás. Eu já vi aquele emoji, alguém que tinha no seu no profile lá do WhatsApp, na fotinho, ele tinha lá o homem evoluindo do macaco, é claro que a gente não acredita, aí o último da fila fala, volta para trás que deu errado. Então, aí a origem dos 10. E esses 10, indo um pouco mais a fundo, sem se prolongar, mas está ligado com as 10 níveis da nossa alma. Tem 3 níveis intelectuais e mais 7 níveis emocionais. Então, a nossa composição espiritual também é feita de 10. E por isso, curiosamente, o número 10 também é um número completo. Quando você vai ver, tudo sempre é composto de dezenas. Certo? 10, 20, 30. Quem estabeleceu isso? Mas a própria criação estabeleceu que o número 10 é um número completo. Eu vi uma coisa muito bonita. Uma pessoa que foi visitar as famosas tutórias que tem lá perto em São Francisco. Acho que são aquelas árvores mais antigas do mundo, que elas conhecem, já viram? Sequoias. O que eu falei? Tutórias, desculpa. Sequoias. Perto de São Francisco. Tem aquele famoso parque. E aí ele estava lá, ele foi visitar, e realmente uma coisa, árvores de milênios, literalmente. E aí ele foi pesquisar, falando, como é possível que uma árvore consegue aguentar tanto tempo? O que você vai dizer? Provavelmente as raízes são muito extensas. E aí ele perguntou, foi pesquisar, as raízes não são tão extensas assim. E o que permite que elas ficam tantos anos? Então se descobriu, coisa curiosa, que aquelas sequoias, elas todas, apesar de elas serem árvores independentes, embaixo, pequenos ramos, pequenas raízes delas se entrelaçam e todas elas estão juntas. Não, eu já não sei. Boa, eu não fui contar, boa.
Tá vendo? Vai o minyan das árvores, tá aí. Escolha. Arthur, você tem que vir todo dia, não tem jeito. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. A diferença de 9 para 10 não é uma unidade a mais. A diferença de 9 para 10 é como, por exemplo, eu tenho 9 componentes e falta o 10º para que a lâmpada acenda, por exemplo. Não é uma unidade a mais. Essa unidade a mais, o 10º, que quando ele fala, ô, Shkoyach, o Shkoyach, na verdade, tem que ir para o primeiro que chegou, não para o último que chegou. O cara chegou atrasado, ganhou o Shkoyach. Né? Quem deveria chegar a ganhar o Shkoyach é o primeiro que chegou. Não, Marcelo? Mas o 10º salvou. O 10º salvou. Todo mundo quer ser o salvador da pátria. Então eu vou me reservar, dormir um pouquinho mais. Não é o certo? Cada um salvou. Os 10. Mas na hora que completa 10, se torna algo completamente diferente. Muda completamente. E agora existe essa união, igual das árvores, que agora, por menor que seja a união entre as árvores, elas conseguem sustentar por todos os tantos anos. Você vai fazer o Kaddish? Sim. Você está faltando minyan, mas... Pergunta. Então, alguém está no cemitério e tem pessoas próximas que poderiam completar o minyan. Para fazer parte do minyan, as pessoas que estão lá, os 9 que vão responder, eles têm que responder, eles têm que estar conscientes do minyan. Não adianta você ver 10 judeus. Você tem que juntar eles e falar, olha, pessoal, respondam. Inclusive, é importante a gente sempre lembrar, quando eu estou na sinagoga, especialmente quando tem pouca gente, todo mundo tem que estar atento de responder o Kaddish, de responder o Amém, de responder Baruch Hu, Baruch Shmo, porque senão você não está com minyan. Não é a presença física de 10 pessoas. Se não respondem 9. Agora, no Kaddish, um fala e o 9 respondem. Isso é na repetição da Midah, a leitura da Torá. No Kaddish, se os 10, infelizmente, precisam fazer o Kaddish, tem problema. Mas eu tenho a presença de 10 pessoas. Se 2 estão falando Kaddish, os 8 respondem. Até aí não tem problema. Mas a reza em geral, para ser considerado como minyan, é uma pessoa rezando, 9 respondendo. Uma pessoa rezando, não. Um liderando, 9 respondendo. E dentro desses tem mais uma regra, não queria me estender agora, que 6 tem que estar acompanhando a reza. Não sei se já viram, quando termina a Midah, o Hazan olha para trás, o que ele quer ver? Ele quer ver se tem pelo menos 6 pessoas que estão rezando junto com ele. Os outros que vão completar o minyan, os outros 3 podem estar sem tefilim, podem estar em outro momento da reza. Eles vão responder amém. Tudo bem, mas 6 tem que estar rezando. Isso é o minyan. Então, só ter pessoas perto não resolve. Mais alguém? Dúvida? Então, vamos começar. 2 pessoas comentaram aqui que a origem do minyan vem do apelo que Avraham Avinu ele fez com Deus para não negociação, para não destruir a cidade de Sodom. Ele começa com 50, 40, 30, 20, etc. E o que acontece? Lá são múltiplos de 10. Mas lá é uma dica, digamos assim, que Avraham já estava consciente do conceito minyan. Lá não é a origem do minyan. Um dos motivos mais simples para a gente entender isso, porque lá ainda a Torá não tinha sido dada. As mitzvot são aprendidas, são deduzidas dos trechos da Torá pós-Matan Torá, ou pelo menos a partir do momento que Hashem se revela para Moshe. O que acontece? Mesmo o Brit Milá que nós fazemos, que o primeiro a fazer Brit Milá foi Avraham Avinu, nós não fazemos o Brit, já que a Torá conta que Avraham Avinu fez. A gente faz o Brit Milá porque, posteriormente, para Shatazri, a Torá diz, no 8º dia você vai fazer a circuncisão. Então, o que está descrito antes do Matan Torá são lições, são alusões, mas como regra de Torá, só começa a partir do Matan Torá. Algumas poucas exceções já no Egito, começou por Pesach, etc., mas tudo naquele momento do Matan Torá. Então, é apenas uma alusão a Avraham Avinu, que ele já sabia disso, mas não é a origem halakhica do minyan. Fala. Pergunta polêmica importante do Javier. Vamos lá. A pergunta é super importante. Vamos lá. Javier é ele. Por que não contar a mulher para o minyan? Resposta mais simples. Porque lá os espiões eram homens. Inclusive, os comentaristas trazem que se Moshe Rabbeinu tivesse mandado mulheres, não teria ocorrido o que aconteceu. Como as mulheres, como é trazido nessa paraxá, as filhas de Tzlofchad gostavam muito de Eretz Israel, que, aliás, as mulheres não foram condenadas a morrer no deserto. As mulheres entraram. As mulheres entraram em Eretz Israel, então a coisa teria sido completamente diferente. Moshe Rabbeinu mandou os homens e deu... Quem sabe não falar que ele se equivocou, mas isso aqui um dos comentaristas, ele traz claramente que foram os homens, se fossem as mulheres, não teria acontecido esse desastre.
Faria muita diferença para a nossa história. Mais uma coisa curiosa, que lá começou as crises do casamento. Porque você tem uma geração inteira de mulheres e a geração inteira de homens que morreram no deserto. Então, lá já começou a ficar desproporcional tantos homens para tantas mulheres. Você podia casar com 5. Ficaram viúvas. Então, mas não era tão comum. A prática da poligamia não era algo tão comum. Por mais que era permitido, não era algo tão comum. Então, lá já começou essa disparidade. Boa. Talvez, já concluindo daí, usando a história, talvez os homens precisaram ter um minyan. Já as mulheres não precisavam. Vamos olhar primeiro pelo aspecto não histórico, mas o aspecto prático. O aspecto prático é o seguinte. Uma mulher não pode, por exemplo, fazer um kiddush para o homem. A mulher não pode ler a Torá para o homem. Por quê? Uma questão muito simples. E hoje, por mais que os conceitos de homem e mulher, etc., estão extremamente confusos, mas você vê que jogo de futebol, apesar que você tenha o grupo feminino não joga com o grupo masculino. São forças diferentes, é injusto, não é? Isso é o futebol, que até hoje mantém igual, com todas manifestações e proclamações, etc. Hoje ainda continua o esporte sendo diferente. Por quê? Porque são forças diferentes, não é melhor ou pior. São técnicas diferentes, são coisas diferentes, e não é justo você colocar mulher contra homem, homem contra mulher, você colocar X mulheres junto com os homens, é completamente diferente. Não é melhor ou pior, são diferentes. As mulheres estão isentas das rezas, dos horários das rezas, porque o horário das rezas se enquadra naquele tipo de mitzvot, que é as mitzvot positivas ligadas com o tempo. Todas que elas estão isentas, se uma vez que a pessoa está isenta daquela mitzvah, ele não pode te isentar. Você tem o nível de obrigatoriedade, ela tem o nível de poder fazer, voluntariedade. Ela não tem como ela fazer com que você cumpra a sua obrigação. Então, a mulher não vai poder ela ir de razão, ela não vai poder ela ler a Torá, porque ela não tem obrigação. É louvável se ela fizer isso, mas ela não tem obrigação, não tem como você colocar times misturados. Essa é a resposta simples. Não tem nada de querer pejorativo em relação às mulheres. São obrigações diferentes. Essa é a primeira. Agora, já aproveitando o sentido mais espiritual e a tua conexão, nexo que você fez, acho que foi perfeito. Se as mulheres, vamos supor, se as mulheres tivessem ido até Israel, conquistado Israel, talvez nem precisaria de minyan para rezar para Deus, possivelmente. A pessoa, o que acontece? Vamos pegar os 10 dias de Teshuvah entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, está escrito que se a pessoa reza sozinha, ela sozinha tem a força do minyan. Imagina, não é para isentar alguém de minyan, imagina se essa força acumulativa vai na sinagoga e reza. Então, tem momentos onde a gente está mais espiritualizado que seria comparável com o próprio minyan. Possivelmente, se as mulheres tivessem falado bem, então o minyan seria usando, é uma suposição, seria apenas uma compensação por uma falha, e não um privilégio, digamos assim. Se tornou um privilégio, se tornou algo especial. Então, essa ideia do minyan é algo exclusivo que os homens precisam. Possivelmente, as mulheres, quando rezam, não precisam do minyan. E não é uma resposta querendo pedir desculpas ou querendo dar desculpas, etc. É realidade. Fala. Sim, por isso está descrito na Torá. Hashem falou, faça como você quiser. A história dos espiões aí é outra história. Por que Deus deixou? Por que Deus indicou? Fala, Arthur. O que você está falando, super importante, Arthur. Calma, vamos lá. Deixa eu só explicar. Parece, quando a gente escuta esse tipo de explicação do Rabino, fala, o Rabino é moderno, ele não quer soar mal. Então ele vai lá e dá uma explicação bonitinha que soa bem e pronto, e continua. Mas a verdade é que o judaísmo é machismo, a verdade é que não quer saber das mulheres, não vem com história, é antigo e está acabado. Essa é a impressão que dá. Para a gente entender o que acontece, existe o judaísmo, existem os judeus. Uma vez, se a gente pegar os judeus mais antigos, e assim era o pensamento antigo, de que os homens estão em cima, e etc., quem manda, a mulher é segunda categoria, possivelmente isso também afetou os judeus e a maneira deles enxergarem. E calha muito bem. Bom, a mulher não vem na sinagoga, a mulher não pode colocar filho, é isso mesmo, porque mulher, né? Então, as pessoas usam os argumentos que estão em pauta, que estão no espírito da época, e
se encaixa bem na Torá. E justamente, conforme os anos vão passando, a gente tem a evolução da Torá, no sentido não de novas leis, mas de novos insights dentro da própria Torá. E conforme os mestres, que eles se aprofundam na Torá, a própria revelação da Kabbalah, a revelação da Hassidut, a revelação das partes mais profundas da Torá, você vai aprendendo que é justamente o contrário. Então, não é uma desculpa furada para tentar, é você realmente entender que o papel das mulheres é muito mais difícil do que o papel dos homens. Ah, tem aquela brachá que a gente fala, Shelo Asani Isha, que não me fez mulher. E por aí adiante a gente pode achar várias e várias alusões, né, que tem um homem superior. A primeira coisa a lembrar é que quando Deus ele criou o homem e a mulher, ele disse, ele criou Zahar no Kivá Baraotam, Deus criou eles à sua imagem. A imagem de Deus você pode menosprezar? Então, qualquer alusão que você vai dar a impressão de que um é melhor, é pior, etc., é apenas a impressão sua. Lá em Bereshit, Deus coloca homem e mulher foram criados à imagem de Deus. O Hollywood coloca sempre como homem. Né? Por enquanto. A Disney já está mudando, tudo está mudando, as coisas... Certo? As três filhas... A ideia que muitos trazem, bom, as filhas do Rashi colocavam tefilim. A ideia é a seguinte, estamos falando aqui de mulheres que desempenhavam o seu papel como mulher extraordinariamente, e aí as pessoas querem fazer mais ainda. Ah, sobrou tempo? Tá bom, então elas colocavam tefilim. Não era um movimento dizendo, bom, os valores da Torá estão errados, Deus nos livre. Então nós queremos reformar, nós queremos mudar, então vamos colocar tefilim. Você acendeu vela de Shabbat? Não. Você cuidou dos teus filhos? Não. Você fez o teu papel? Não. Não, peraí. Então, você não tem que buscar, e uma mulher que busca desenvolver o seu papel, no exemplo do futebol, ela não vai ter por que falar, mas por que não me chamam no futebol dos homens? Não tem nada a ver com você. Jogue bem no seu time, você vai fazer excelentemente. Não vale mais, não vale menos. Faz o seu. E isso é super importante. Eu estava conversando, eu vou deixar isso gravado, é importantíssimo. Esse Shabbat, estava aqui o genro do Rabino Malovani, o Mendel, e ele trabalha na Universidade de Davis, na Califórnia, e ele falou que a universidade dele é considerada a mais liberal, mais antissemita de todos os Estados Unidos. E ele está lá, ele foi colocado lá com essa missão. E aí, perguntei, mas como se lidar, né, com todo o liberalismo? É uma missão muito difícil, com todo o liberalismo, com toda as novas, né, a juventude, etc. E ele falou, olha, eu até me reuni com outros rabinos, quando a gente teve um encontro. E eu vi que eu era um dos que tinha mais clareza. Ele falou bem honesto. As pessoas, mesmo rabinos, estão tentando levar um approach para não ofender ninguém. Claro que você não quer ofender ninguém. E você tenta ficar no páreo, fica no neutro. Não fala de política, não fala de decisão de sexo, não entra nada nesses assuntos. E pronto. E ele falou uma coisa muito importante. Ele falou, olha, os estudos dizem que a probabilidade de um aluno de universidade encontrar um homem religioso dentro dos anos de faculdade dele é quase nulo. Se não for eu que vou representar a opinião sincera da Torá, de quem eles vão ouvir? E ainda ele falou, vários ficaram chateados comigo. Me chamaram de sei lá, um monte de nome, ante isso, ante aquilo. Mas depois, vários voltaram e se aproximaram da Torá. Porque viram que grande parte da confusão é a deturpação que a sociedade passa para a gente. E pela primeira vez na vida deles, alguém falou as coisas conforme a Torá mostra de maneira muito clara. A gente pode entrar nesse assunto outro momento, mas ele falou, a gente tem que ter a voz da verdade. A gente tem que realmente falar o que a Torá fala para a gente. Ter clareza de espírito. E ele falou, quando você começa a conversar com essas pessoas, você vê que a maioria do pensamento deles é completamente emocional e não intelectual. Um exemplo muito simples, só para concluir esse pensamento. Defesa dos animais, vegetarianismo, todos esses ismos, etc. Qual é a porcentagem de pessoas que criam cachorros dentro de casa? Muito grande. Muito grande. Está protegendo os animais? Isso. Não, você não está comendo, você não come ovo, não veste coisa de couro, e você tem um animal, está dentro da sua casa, sem querer condenar ninguém, e aqui, na verdade, no Brasil, é um dos mercados que mais cresce, e o Brasil, especialmente, em relação ao mundo, também o mercado que mais cresce, certo? Também vende pet? Não. Pensou em vender pet, certo? Mas se a gente para e pensa, se a gente quer defender os animais, será que é isso que realmente os cachorros precisam?
Eu vou deixar a pergunta para vocês. Bom dia a todos.